Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de redação e literatura hoje vai ser com uma atividade de interpretação de um livro, tá? Chamado Minha Família é Colorida. Eu vou ler aqui para vocês, mas depois vou mandar em PDF para que vocês possam reler e depois fazer a atividade que eu vou pedir, tá bom? Então, o livro é Minha Família é Colorida, de Georgina Martins. Ângelo é um menino que gosta muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, falou: Mãe, o meu cabelo não voa. O da minha avó Marli voa. O seu voa. O do Camilo voa. Um pouco e do meu pai. Não. Sabe por quê? Meu pai passou cola no meu cabelo e no dele também. A mãe do Ângelo, que não estava entendendo nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse: Não é voa que se fala, é voa. Antes de responder, a mãe mostrou ao Ângelo um retrato. Meu filho, você está vendo esta foto? É da sua bisavó, a avó do seu pai. Ela já morreu. Você é muito parecido com ela, por isso é que você é bem moreno. Então, o Ângelo resolveu fazer outra pergunta. Mãe, a minha bisavó e bisavó do Camilo também? Claro. Se ela é a avó do seu pai, tem que ser bisavó de vocês dois. Aí, o Ângelo, com uma cara de quem não estava entendendo nadinha, fez outra pergunta. Então, por que a pele do Camilo também não é igualzinha à dela? Porque a pele dele é branca e a minha não é. Nessa hora, a mãe do Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou lhe contar a história de nossa família. Há muito tempo, num lugar não muito longe daqui, o pai do pai do pai do Ângelo conheceu a mãe do pai do Ângelo. Mas naquele tempo eles ainda não eram nem pai nem mãe de ninguém. Era apenas uma moça e um rapaz apaixonados. Dizem que o pai do pai do Ângelo se apaixonou pela cor da pele da mãe do pai do Ângelo, que era negra como a noite. Dizem ainda que ele também se apaixonou pelos olhos dela, que eram pretinhos como duas jabuticabas maduras. E como estavam apaixonados, combinavam em tudo. Então a mãe do pai do Ângelo se encantou pelos olhos do pai do Ângelo, que eram azulzinhos como o céu, e também pela cor da sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados um pelo outro que resolveram se casar, porque aí poderiam ficar olhando para os olhos um do outro todas as horas que desejassem. Eles ficavam tão juntinhos que às vezes não dava nem para saber quem era um, quem era o outro. Muito menos dava para ver a cor dos olhos deles nessas horas. Eles fechavam os olhos para poder sonhar, e quase todas as vezes em que eles ficavam juntos, os pedacinhos de um se misturava com um pedacinho do outro, e essa mistura de pedacinhos deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai do Ângelo, o avô do Agostinho. O avô Agostinho foi crescendo, 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 e um dia ele conheceu a avó Marli. Mas naquele tempo eles não eram avós de ninguém, era só um casal apaixonado. O avô Agostinho disse que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram muito compridas e que ele adorava ficar puxando. E a avó Marli conta que se apaixonou pelos cabelos do avô Agostinho, que eram como seus todos enroladinhos, pareciam os pelos do carneirinho que havia na fazenda da avó dela, do avô dela. Eles ficaram tão apaixonados que também resolveram ficar bem juntinhos para sempre, pois o avô Agostinho só queria saber de ficar puxando as tranças da avó Marli e a avó Marli só queria saber de ficar enrolando os dedos nos cachinhos do avô Agostinho. Então, depois de puxa cabelo para cá, enrola cabelo para lá, o avô Agostinho e a avó Marli tiveram 4 menininhos, o pai do Ângelo e os tios do Ângelo, que naquele tempo não era nem pai nem tios de ninguém. Aí o tempo foi passando e os 4 foram crescendo, crescendo. Um dia o mais velho conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Essa moça era filha da avó Célia, com a avó Edilson. O avô Edilson, que já morreu, era um cearense de olhos verdes. A avó Célia conta que o avô Edilson se apaixonou pela cara dela e que ela achava mais bonita do que a lua. E ela se apaixonou pelos olhos do avô Edilson, verdes como as ondas do mar.
A avó Célia e o avô Edilson, de tanto se olharem para a cara e para os olhos um do outro, acabaram querendo se casar. Olharam-se tanto, mas tanto, que também misturaram seus pedacinhos, e nessa mistura toda nasceu a tal moça, a que depois ficou sendo a mãe do Ângelo. Dizem que o rapaz, aquele mais velho dos 4 filhos do avô Augustinho, que depois ficou sendo o pai do Ângelo, se apaixonou pelos caracóis dos cabelos da filha da avó de Célia. E que a filha da avó de Célia, a mãe do Ângelo, se apaixonou pelo sorriso dele, que iluminava a casa toda, a cara toda. Assim como os outros, eles também decidiram morar na mesma casa, só para poder se olhar o tempo todo. Acontece que eles não foram morar sozinhos, porque a mãe do Ângelo, antes de ser mãe do Ângelo e do Camilo, já tinha o João, que era filho dela com outro pai. E naquele tempo não existiam nem Ângelo nem Camilo. O João era assim. O pai do Ângelo e a mãe do Ângelo e o João foram morar na mesma casa. E entre o pai do Ângelo e a mãe do Ângelo era um tal de sorriso para cá e de caracóis para lá, que eles resolveram ter mais 2 filhos, o Camilo e o Ângelo. E eles eram assim. Então o tempo foi passando, passando, passando e hoje nossa família ficou desse jeito. Então vocês prestem bastante atenção nas ilustrações também. Bem, depois que a mãe do Ângelo acabou de contar essa história, ele fez uma cara de quem estava começando a entender um bocado de coisas. Então olhou para a mãe e falou: Mãe, então sabe por que o meu cabelo não voa? E a minha pele é assim dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida e eu acho que ela é muito bonita, igualzinha à minha caixa de lápis de cor. Bom, gente, então vou mandar para vocês em PDF o livro, tá? Vocês vão reler, de novo, prestar bastante atenção nas figuras e aí vão responder as questões que eu vou passar agora para vocês. Então, vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno de redação, tá? Então, após reler o livro, né, que eu vou mandar para vocês em PDF no grupo também, vocês vão colocar o título do livro, o autor, né, quem escreveu, quantidade de páginas que tem no livro, aí em PDF vocês vão ver quantos slides tem, é o número de páginas. Qual é o assunto do livro? Do que se trata essa história? E aí vocês vão fazer um resumo do que vocês leram. E ao final vocês vão fazer um desenho referente ao livro, tá? Um desenho que vocês vão criar imaginando, não precisa ser igual ao do livro não, tá? Imaginando da forma de vocês. Então vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno de redação após reler o livro que eu vou mandar em PDF, tá? E aí na próxima aula, assim que vocês terminarem, vocês vão bater foto e mandar para o meu WhatsApp. E aí na próxima aula nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Então até lá!